Fala Dev, meu nome é Reuel, sou programador e um entusiasta da tecnologia. Bem-vindo ao canal Tricodando, seu canal referência de tecnologia e programação. Para você que está chegando agora, essa série trata de um mini curso de algoritmo, que é o coração dos softwares e tecnologias que temos atualmente. Eu recomendo você assistir primeiro a videoaula de número 1 antes de vir para essa. Dando continuidade aos conceitos de algoritmo, temos agora o conceito de fluxograma, que, como já está no nome, é um diagrama de fluxos, que representa de forma simples uma ideia. Então, vamos olhar aqui como é que ele funciona, qual é a dinâmica dele. Papel e caneta na mão e vamos lá. Um algoritmo baseado em fluxograma, ele é representado mais ou menos dessa forma aqui. Eu vou montar um esqueleto para vocês darem uma olhada. Os terminais, eles são essa elipse e contém ali um start ou end, no caso você pode colocar início ou fim, para demarcar o início e o fim do algoritmo. Entre esses terminais, você pode colocar outros elementos que vai criar a lógica do algoritmo. E só fazendo a recapitulação, o algoritmo ele é essa sequência de passos ordenados para resolver um problema em específico. Então eu vou te apresentar agora os elementos de um fluxograma. É claro que existem outros elementos, mas vamos nos deter aqui a esses primeiros elementos que são os elementos bases, que já é mais do que suficiente para montar os nossos algoritmos. O primeiro elemento que eu quero apresentar a vocês é o terminal. Ele serve para demarcar o início e o fim de um algoritmo. Você pode colocar uma descrição dentro desse terminal, que é um formato meio que de elipse, e colocar início e fim, para denotar o início e o fim de um algoritmo. O segundo elemento que eu quero apresentar a vocês é esse retângulo, que é o processamento. Esse processamento se refere justamente àqueles operadores lógicos que citamos lá na programação, onde vamos fazer comparações, mas também serve para você fazer cálculos e atribuições. O terceiro elemento que eu quero apresentar é o de fluxo. São essas setas que vão indicar qual é o sentido que o algoritmo deve percorrer. O outro elemento importante aí também é o conector. Ele serve para conectar outros elementos. O elemento de decisão é esse losango e nele você pode colocar condições, que são geralmente aquelas perguntas condicionais que vai fazer com que o fluxo se desvie para um lado ou para o outro. O elemento de entrada é como se fosse um retângulo, só que no topo dele existe essa inclinação e ele representa a entrada de dados, que pode ser, por exemplo, uma digitação no teclado ou um clique de um mouse, entre outros. O elemento de saída é também parecido com um retângulo, só que na sua parte de baixo tem essa pequena ondulação. Esse elemento é o de saída e serve para representar o que sai, por exemplo, nas telas nos monitores. Bem, apresentado aí esses elementos do fluxograma para vocês, vamos construir na prática um algoritmo usando esses elementos gráficos. O algoritmo que vamos fazer é o seguinte: um algoritmo que verifica de qual milênio você é. Para iniciar a construção do nosso algoritmo com fluxograma, precisamos utilizar aquele elemento terminal e nele colocar início. Ele vai dar a abertura do nosso algoritmo. O segundo passo é utilizar o elemento de entrada de dado. Perceba que eu tenho uma mensagem chamada digite seu ano de nascimento e ao lado, com a flechinha, eu destaquei aí o ano, porque esse ano é uma variável. Então, a partir do momento que eu digitar o ano de nascimento, a variável chamada ano vai receber esse valor. O procedimento vai fazer o cálculo de 2022 menos o ano que foi fornecido na primeira etapa e armazenar na variável resultado. Em seguida, vamos usar o elemento de decisão e nele podemos colocar uma condição para verificar se é verdadeira ou falsa. Eu coloquei que se o resultado for menor ou igual a 22, então ele vai exibir na tela você é do segundo milênio. Caso contrário, você é do primeiro milênio. Por fim, a gente finaliza o algoritmo com um conector, finalizando com o elemento de terminal escrito fim.
E aqui temos um algoritmo bem simples, fácil de entender e que dá para você praticar com outras lógicas. Esse e outros algoritmos você pode descrever e é importante que você utilize o papel para melhor absorver o conteúdo. Essa foi a aula de número 2. Obrigado por acompanhar até aqui. Nos veremos na próxima aula. Fiquem com Deus, deixe aquele like, faça comentários e compartilhe com os amigos. Beleza? Um abraço.